E eu vou falar para vocês agora das últimas sessões. Então, não só é da fase 3, aquela fase que conecta com habilidades interpessoais e com o propósito, mas também com as realmente últimas sessões. A única coisa que a gente vai ter que lembrar aqui é da primeira sessão, que é a história de resiliência, né, que o Rafa falou na semana passada, que é a única questão assim, mais específica. Então, a gente não vai precisar lembrar da 7ª, 8ª, 9ª sessão, que a gente não falou ainda para essa última aula. Tá? Mas só a história da resiliência lá do início, então tá tudo ok, a gente não fica prejudicado aqui também, certo? Já tinha falado disso, né? A ideia é trabalhar aqui recursos interpessoais e comunitários. Então, como é que eu posso, a ideia de propósito que eu mais gosto, né? Como é que eu posso servir? Como é que eu posso fazer algo para além de mim? A ideia que envolve bastante aqui é a transcendência, né? E na sessão 13 a gente inicia com a comunicação positiva. Alguém já viu aquele filme A Natureza Selvagem? Sim. Sim? Cláudia? Não. Você lembra a última frase do filme? O que ele escreve antes de morrer? Opa, já falei que ele morre, né? Pra quem não viu. Mas é que é um... Não é? Tá bom. Não é? Ah, então tá. Como é que é a última frase que ele... Pode ser spoiler. Pois é. O que ele escreve no livro lá antes de morrer? É uma frase bem impactante no final, alguém lembra? Eu me lembro que era bem impactante, que ele parece que dá o último estaca. Também. Eu sei a frase, tá? Eu só quero ver se vocês lembram, porque para mim marcou e quando eu dei essa aula eu disse, tá, certo que eu vou citar aquela frase que eu acho que vai conectar o pessoal. Então lá no finalzinho, quando ele se deu conta que tinha, né, feito aquilo, não vou falar os detalhes, e que ele ia morrer feito aquilo, é boa, né? Que ele tinha, né, se alimentado daquela forma e já ia morrer, ele escreveu que a felicidade só é real quando compartilhada. Né? Então, o que diz isso, né? Achei muito interessante, porque eu lembrei de piadinhas que faziam na infância, do cara que estava na ilha sozinho, etc., não tinha um amigo para falar sobre as coisas, né? Então, o interessante é essa ideia da gente poder comunicar e depois a gente vai ver um termo e capitalizar em cima das coisas boas, poder falar sobre as coisas boas que acontecem com a gente. Eu estava me pegando, assim, pensando nas as duas últimas palestras que eu dei lá no CEPSICO, as palestras que eu dei na BRH, no Banrisul. Fiquei pensando, as últimas palestras que eu dei, todas eu falei do Theo. Todos eu falei que ele estava nascendo. Né? E naturalmente, porque é bom dividir, a gente se sente bem, então a gente vai trabalhar um pouco nessa lógica para incentivar os nossos clientes ou convidá-los para ter uma comunicação mais positiva, porque tem vários benefícios. Certo? Na Natureza Selvagem. Ou Into the Wild, in English, if you prefer. Tem? Ah, tá. É sempre um detalhe importante, tem na Netflix. Então vamos lá. O que tem por trás dessa ideia da comunicação positiva? Claro que a gente tem emoções positivas e negativas atuando simultaneamente, né? Tem aquele famoso artigo que foi desbancado, que o Rafa comentou, do 3:1, né? Que as pessoas mais felizes, elas têm mais emoções positivas do que negativas, mas a ideia é também psicoeducar o nosso cliente nesse sentido, né? Olha, emoções negativas também são importantes, né? Fazem parte da vida, elas nos ajudam a sobreviver, então eu acho muito legal essa parte de a gente poder psicoeducar e falar das emoções, né? A grande questão é que as emoções negativas, elas nos mantêm muito paralisados, e é uma frase que eu sempre uso e falei no sábado passado, da ideia de a gente entrar para a concha, né? Para a gente se defender. Em momentos mais difíceis, em situações negativas, tu quer preservar o eu, logo tu não está muito aberto para possibilidades. Tu está muito mais preocupado em preservar e manter, fazer uma manutenção daquilo que tu já tem. Tá? Então, as emoções negativas, elas são importantes para a nossa sobrevivência, para nos alertar, né? Para nos dar conta que, olha, eu não vou talvez me engajar num relacionamento assim tão facilmente, porque depois eu posso sofrer, né? Então tudo aquilo que a gente sabe que tem a ver com a defesa do eu. Tá? Então são muito mais questões são mais paralisantes, né? O suporte social, ele somente vem, né, de falar coisas ruins. Esse é um questionamento que a gente tem um certo viés, né? Procurar ajuda para quando a gente precisa falar de coisas ruins. Estou com problemas, vou procurar. E aqui a gente vai ver que é o contrário, ou pode ser ao contrário. A gente pode capitalizar, a gente pode ganhar em cima de comunicações positivas ao dividir as coisas boas que acontecem na nossa vida. Aqui é o grande pulo do gato, né?
Então, a parte central da sessão é o que a gente chama de autoexposição construtiva e positiva. E essa autoexposição, claro, como a gente está em diálogo, como a gente está em comunicação, isso envolve no mínimo 2 papéis sempre, né? O papel de compartilhador, quando é tu que está trazendo uma história, e o papel de respondente, quando tu está ouvindo essa história, né? Claro que aqui na sessão, enfim, a gente vai trabalhar muito, enfim, vai trabalhar das 2 formas, tá? Depois vocês vão ver, tem uma ideia de trabalhar com parceiro, em casa, como é que o teu parceiro responde às tuas histórias, né? Então tem um certo viés aqui, mas a gente pode trabalhar das 2 vias com o nosso cliente, ajudando ele a responder ativamente quando tu conta uma história, né? E tu também responder ativamente quando ele conta uma história. Então dá para fazer isso na própria sessão, não precisa ser só em casa. Tá? Então a ideia da capitalização que eu já estava comentando antes, quando as pessoas experienciam eventos positivos e compartilham a notícia, então não basta apenas compartilhar ou sentir, né? A felicidade só é real quando compartilhada, né? Não dizia o que dizia o filme lá. Elas experimentam o que? Maior afeto positivo e aumentam a valência do evento. O que significa isso? Parece que o evento se torna ainda mais importante. Parece que aquilo, tu exponencia o valor daquilo que tu está contando quando tu divide. Então isso é muito legal, né? Então capitalizar é aumentar o lucro daquela situação, né? Aumentar o potencial que vale aquela situação boa. E quando tu conta, tu está aumentando o valor dela. Só por dividir. Isso é muito legal, né? Então as vantagens da capitalização quais são? Pessoas que compartilham notícias boas se sentem validadas e se sentem importantes, então ajuda a melhorar a autoestima. Contar sobre eventos positivos aumenta a satisfação geral com a vida, então o bem-estar subjetivo tende a aumentar. E consolidam as relações, né? Porque envolvem perguntas, discussões sobre aspectos importantes, as implicações do evento. Então, quando a gente está conversando e a pessoa realmente se engaja ativamente na resposta, depois a gente vai ver a ativa construtiva, já vamos ver isso, a gente está fazendo perguntas, a gente, tá, mas e como é que foi isso para ti? Tá, mas isso aí é importante nesse momento da vida porque tu não conseguiu fazer antes? Sim, é importante, então tu engaja, né? Então tu fomenta relações. Não está falando só do evento, mas das implicações subjetivas que tem por trás disso. Então tu está fomentando muito as relações aqui quando a gente trabalha com a autoexposição, enfim. Esse modelo aqui, ele explica, desses autores, né? Explica mais ou menos, eu fiz essa tabelinha para fazer quase que um espelhamento aí da tabelinha do livro. Ela está mais simples, obviamente, mas já vai ser suficiente para a gente entender. A gente tem aqui um cruzamento de uma comunicação ativa-passiva e muitas vezes ela é construtiva e é destrutiva. Tem várias formas de a gente olhar essa tabelinha, mas eu vou pegar a parte destrutiva primeiro. Quando vocês contam uma história para alguém, tem no mínimo 2 formas, a ativa e a passiva, da gente se sentir destruído pela pessoa, né? A gente conta uma história, a primeira coisa que a gente pode fazer, ou a gente pode perceber da pessoa, que simplesmente ignora o evento, né? Então ela está reagindo passivamente na nossa história. Está contando história, ela simplesmente vira, não dá bola. Fisicamente é muito importante, porque depois isso a gente pode adaptar na sessão. Se a pessoa tem dificuldade de falar, ela pode expressar através do corpo, né? Quando a gente trabalha empatia, uma das questões fundamentais é a expressão corporal. Uma das dimensões da empatia ela é a comportamental. Então, quando tu está realmente inclinado para a pessoa, né, balançando a cabeça, olhando nos olhos, mostrando para ela que tu está interessado. Então, mostrar é fundamental. Então, não menospreze o corpo aqui, né? Então, uma das formas, a gente se sentia muito mal quando a gente conta uma história e ela é recebida de uma maneira destrutiva, é de uma maneira passiva, simplesmente a pessoa ignora a tua história. Isso não é legal, a gente se sente muito mal, né? Geralmente a pessoa sente, tá, mas ele não escutou o que eu falei, simplesmente ignorou, né? Decepcionado, obviamente, porque tu conta uma história muito legal, espera uma reação, a pessoa simplesmente sai. Hoje em dia olha pro celular, é muito comum, né? O celular é uma boa para fazer isso, né? E sem se dar conta, muitas vezes, né? E tem a forma destrutiva, que aí é uma forma mais ativa, onde a pessoa invalida, onde ela interrompe a conversa, né? Onde ela traz elementos
porque a pessoa se sente muito mal. Então, obviamente, ela é destrutiva, só que a pessoa realmente fala alguma coisa. Na passiva, ela não necessariamente ela fala, ela só ignora. A pessoa se sente mal porque é incompreendida. Será que ela realmente deu bola para o que eu estava falando? E aqui, na forma ativa, a pessoa realmente fala coisas ruins. Tá, mas será que isso é bom para ti mesmo? Não sei não, hein? É mais tu inventando as tuas histórias. Aí eu ouvia isso lá na minha infância. Tu e as tuas histórias, né? Uma resposta ativa que não constrói nada, né? Muito pelo contrário, ela boicota, ela impede que o ser humano vivencie. E olha, de um humanista, né? Então, de um papel de humanista, e aí, talvez vocês concordem comigo, deixar as pessoas experienciarem por si mesmas as coisas é a melhor sei lá, coisa que a gente pode fazer, né? Deixa experimentar se é bom ou não para ela vai ter essa ideia. Então, o que é isso? Tu acha que isso é interessante para ti? Vai, faz. Que legal, faz sentido para ti nesse momento. Né? Mas, enfim. E aqui na forma construtiva, a gente tem uma fala mais discreta, né, na passiva, não incentiva, mas ela ouve, né, ela não ignora. Né? E geralmente ela faz assim, né? Ok, legal, né? Tô te acompanhando, vi que tu tem, né, uma super novidade para contar. Né? Não é aquela coisa assim que nem a construtiva, que é o que a gente vai trabalhar, que apoia, que conversa mais, que, mas me conta como é que vai ser. Sim, aí é a preparação, né? E tu mostra fisicamente, ó, tu está interessado. Então a questão do corpo também é importante. Então a RAC, né, que é a resposta ativa construtiva, é esse modelo aqui que a gente vai estar trabalhando. Né? Ativa e construtiva. Então não é ficar passivo, é participar da história e construir em cima. Tá? De novo, a gente lembra do modelo aqui da Barbara Fredrickson, do Brother and Build, né, que é aquela teoria fantástica que fala de como nas emoções positivas ajuda a construir e ampliar as possibilidades. Então, quando a gente está fomentando uma relação positiva, a gente também está ajudando os nossos clientes a construírem e ampliarem possibilidades. Tá? E tem um grande potencial também nessa comunicação, que é levar isso para o dia a dia, né? Que o cliente pode também psicoeducar seus parceiros, a família. Então, uma cadeia lá no trabalho começa a desenvolver não só feedback positivo, como dar feedbacks no trabalho, não, começa a entender que é importante dar uma resposta ativa e construtiva. Ele já vai se sentir melhor, vai valorizar a pessoa que está trazendo a resposta. Tá? Então, tem um potencial escalonável muito interessante nesse tipo de comunicação, né? Não só aqui para a clínica e para o consultório. Tá? CMV na veia. Não entendi. Então, CMV na veia. Claro. Uhum. Que é Rogers também na veia, quer dizer, né? Tem várias construções aí, né? Certo? Assim que vai se estruturar essa sessão, o relaxamento inicial, eu vou propor para vocês que a gente faça agora. Depois a prática da ficha 13.1, vou mostrar, reflexão e discussão, o tema de casa que essa sessão envolve, que é para trabalhar com esse parceiro, enfim, e depois o relaxamento final. Certo? Primeira parte, relaxamento inicial. Estou vendo pessoas já se preparando aí, né? Vamos fazer um mindfulness, eu botei aqui estilo Léo. Pode ser? Se vocês olharam lá as técnicas, tem 2 técnicas de mindfulness no final do livro que ensinam. Eu vou dar uma mesclada de acordo com o que eu faço às vezes. Então, lembrando de ficar numa posição com a coluna ereta. Os pés no chão, de preferência, todo mundo consegue encostar os pés no chão. A gente pega a almofadinha ali, os bloquinhos, né? Tem certeza, Adri? Tu quer botar os bloquinhos? Tá. Não é obrigatório fechar os olhos, tá? Mas eu acredito que, para quem não se importa, fechar os olhos pode ser interessante. Tá? Então eu quero te convidar, para fazer 3 respirações bem longas. De preferência, aquela respiração onde a gente inspira, segura o ar no mesmo tempo e solta o ar no dobro do tempo. Por exemplo, inspirou em 3 segundos, segura 3 e solta em 6. Então faz isso 3 vezes no teu tempo.
Isso. E percebe, como um espectador, como está a tua respiração agora. Ela está mais embaixo, lá no diafragma, está no meio, ou está lá em cima, perto do peito. Simplesmente observa isso. Como é que está a quantidade de ar que está entrando e saindo? Simplesmente como um observador generoso, simplesmente percebe a temperatura do ar quando tu inspira e a diferença da temperatura para quando tu expira. Percebe agora se houve alguma modificação na tua respiração. Se o ar está vindo mais de baixo. Está entrando um pouco mais de ar nos pulmões. Simplesmente percebe isso. E aos poucos vai conectando com os barulhos externos, percebendo o barulho do ar-condicionado, alguns outros barulhos lá de baixo, ou da rua. Percebe qual é o barulho mais distante que tu consegue perceber.
E vai te conectando de volta aqui na sala, lembrando a posição onde tu está sentado. Onde estão os colegas dispostos na sala. Mesmo com os olhos fechados, vai imaginando ou vai sentindo a iluminação da sala, a temperatura, o barulho do ar-condicionado. E com gentileza, intenciona começar a acordar o teu corpo aos poucos. Talvez com micromovimentos dos dedos dos pés e das mãos. Micromovimentos, bem devagar, vai sentindo a alteração na respiração a partir do momento que esses movimentos vão se expandindo naturalmente. Deixando os olhos sempre por último. E se quiser abrir os olhos, lembrando da gentileza de olhar para as mãos que estão nas coxas ou nas pernas, talvez para o chão. E abrir os olhos bem devagar, deixando os primeiros raios de luz entrarem na retina. Depois que os olhos já estiverem um pouco mais acostumados com a luz, vai percebendo os objetos no raio um pouquinho maior, vai ampliando o campo de visão. Começa a identificar objetos em volta, lembrando as pessoas que estão ao nosso lado, à nossa frente, atrás da gente. E por último, busca orientação, olhando para os vários lados da sala. Vai se conectando então com a minha voz, para a gente poder voltar a falar um pouquinho sobre o assunto. Vou começar a falar então, tá? Só lembrando, qualquer técnica que você for fazer de relaxamento, lembre que muitos traumas, eles são de problemas de orientação. Um acidente que vem inesperado, uma bola que bateu muito cedo em vocês que eram crianças. Então, o trauma, ele tem muito a ver com orientação. Então, lembre de qualquer saída de relaxamento, ajudar os clientes, convidar eles a buscarem orientação. Tá? Busca orientação, lembra onde tu está. Tá? Isso é bem importante. A gente trabalhou um relaxamento com ativação parasimpática, né? Principalmente nas 3 respirações mais profundas, soltar no dobro, é um tempo importante, né? Para a gente relaxar e dizer para o corpo que está tudo bem. Né? E usamos aí algumas técnicas de mindfulness, o mindfulness mais interno, percebendo o corpo, a respiração, e depois mais no finalzinho, um pouquinho de um mindfulness ligado aos estímulos externos, aproveitando os barulhos que estavam acontecendo já aí e já ajudando o cliente a trazer de volta. Durou 8 minutos o nosso relaxamento, né? Então mesmo com um tempinho curto dá para fazer bastante coisa, né? Certo?